com um desgosto imenso, imenso. É um nojo que eu tenho. Porque eu venho aqui, eu abro a live, eu tento de boa fé acertar o máximo possível. Admito sempre que eu posso estar errado e peço para as pessoas me corrigirem. E em vez de fazerem correções, eu recebo ofensa, ataque de pessoas que se dizem no mais alto patamar da única religião correta que existe no mundo. E quando eu questiono coisas que são fundamentadas na própria Bíblia, não é simplesmente um palpite, eu tô errado. Aí, um cara desse ofende e expressa esse tipo de opinião aqui, que é contraditória com aquilo mesmo que ele diz defender, que é a religião católica. Sério, cara, eu não sei qual que é de vocês. O que vocês estão querendo? É arrumar briga à toa? Vamos ver aqui o que o cara vai falar nesse vídeo aqui um pouco, né? Vamos ver se é mais do mesmo ou se tem alguma coisa interessante. Se tem que ter uma passagem bíblica afirmando que ele fundou uma igreja, e você diz que não, tem que ter outra passagem bíblica afirmando que ele não fundou. É só usar a lógica. Cadê, irmão? Aqui ele já cometeu um erro, né? Mas, Só deixa eu voltar pra ver aqui certinho se foi o erro que eu tô pensando mesmo. se Jesus não fundou nenhuma igreja, né? Se não é a católica, não é a protestante, tinha que ter uma passagem bíblica, pela sua lógica, afirmando isso também. Ou seja, se tem que ter uma passagem bíblica afirmando que ele fundou uma igreja, e você diz que não, tem que ter outra passagem bíblica afirmando que ele não fundou. Não, primeiro que não, senão seria uma contradição. Ele não pode primeiro falar que fundou uma igreja e depois falar que não. Ele fundou a igreja. A discussão não é se foi fundada uma igreja ou não. Ó, de novo, é blue de novo. Interpretação. Ó, o cara é pífio, rapaziada. Sinto muito, cara. Ô, irmão, desculpa, mas você me faz até acreditar que você tá sofismando, tá? Geralmente quem sofisma é quem tá de má fé. Mas não acredito que seja o seu caso. Eu acho que é só forçação de barra mesmo. Mas chega a parecer um sofisma, cara. Porque nunca se tratou de eu, ou a galera aqui que também pensa da forma que eu penso, defender que Cristo não fundou uma igreja. O que nós estamos falando, que está na Bíblia, não é eu que estou falando, é que está lá, é que ele fundou uma igreja e que a igreja se remete aos eleitos. 2 ou mais que se juntarem em nome de Cristo formarão uma igreja. Tem a ver com o âmbito espiritual, com a eleição. A igreja é isso. A igreja não é um templo católico. Essa é a questão. Entendeu? Esse é o ponto. O que a Bíblia não declara em momento algum não é a não fundação da igreja, é a não fundação de uma igreja com essa denominação católica, uma religião como sendo a única que salva. É disso que a gente está falando. É esse aí o ponto. Então, por essa lógica, não teria que ter nenhum versículo, não. Falando que não tem igreja fundada. Claro que tem, já foi determinado. O Criador determinou. Ele deu autoridade para Pedro. Falou para Pedro, aqui você vai fundar essa igreja. E a igreja é essa que eu acabei de falar. Não é a católica. Lá não está determinada a católica. Só isso. É só usar a lógica. Cadê, irmão? Hã? Xão gostosão Não mandou é da R$5. Google quem fundou a igreja católica, não. Xandinho, Eu quero que você comecei mostre no a Bíblia. canal hoje. Tem como dar uma Vou olhada no pulando meu um pouco vídeo? aqui para ver os argumentos. Vê se tem alguma coisa que ele vai falar aqui que vai ser. Ele falou que tá na Bíblia. Faz tempo, irmão, né? Anda, bem. E é sempre aquela mesma coisa. Macau Prime Não mandou tá na R$5. Baseado Eu em vou quê? falar só uma vez. minha opinião, Muitos pessoal. vão ler e não vão entender nada, pois muitos serão chamados e poucos vão ouvir. Ô, mano, O Criador escolhe meu, quem de vai verdade, receber a cara. graça Ô, e ter discernimento. Como assim, cara? Quem achar ruim reclama com o Criador. Ô, de Tá verdade, bom, né, irmão. Su? Como assim, cara? Ô, sério mesmo, vocês, ô, rapaziada, vocês não podem. Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Sério, não é possível, irmão. Não é possível, cara. Não, vocês acham que vocês estão combinando entre vocês, ó, vamos fazer isso pra, sei lá, pra encher o saco dele. Não é possível, irmão. É uma piada isso, né? Não é? Ó, você dá uma pesquisa no Google, ó, todos vocês falam isso aqui, ó. Jesus fundou a Igreja Católica, segundo a doutrina católica, que afirma ser a igreja única, santa, católica, apostólica, fundada por Jesus Cristo. Olha só o que vocês afirmam. Show. Agora eu vou te mostrar a passagem bíblica, porque você falou que eu tô dizendo. Não, não sou eu. Não sou eu. Tá na Bíblia. Aqui, ó, é assim, ó, vou mostrar de um jeito, é blue, claríssimo, não tem como não entender. A sua denominação religiosa, beleza, que eu também fui formado nela, católica, diz isso aqui, tá? Isso aqui eles estão dizendo.
Eles, ó, segundo a doutrina católica. Até o Google tem aqui a honestidade de assumir isso. Ele não falou segundo a Bíblia, segundo a doutrina católica. Eles afirmam isso. Aí você pega a passagem aqui, ó. Não, é impressionante isso, eu juro mesmo, cara. Tá aqui, ó. Esse é o versículo, irmão. Isso aqui é o que você encontra na Bíblia, ó. Tá aqui. Isso aqui, agora, não é minha opinião. Eu não posso. Seria um crime contra o Criador eu fazer isso. Entenda de uma vez por todas. Minha motivação não é impor a minha opinião pessoal na palavra. Eu nunca, jamais faria isso. Eu não brinco com esse tipo de coisa, irmão. Eu não posso mudar o que tá lá, tá? Eu tenho fé plena no Criador. Então eu tô aqui falando pra você, ó, o que está na palavra. Se você duvida, abre a Bíblia e lê sua Bíblia. Tá aqui, ó. Jesus diz a Pedro o seguinte: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus entrega autoridade para Pedro para fundar essa igreja, e em outras passagens tem corroborações. Como, por exemplo, 2 ou mais que se juntarem em meu nome, em espírito, estarão compondo a igreja. A igreja, dentro do entendimento do que está escrito na Bíblia, não é minha opinião, está nas passagens. Ela diz que ela tem a ver com o templo, dentro do seu coração, a eleição. Aqueles que entendem, que buscam pela verdade, que o próprio Criador determinou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quem se une em nome disso e busca pela verdade nesse sentido, busca pelo Criador, compõe ali uma igreja. Não existe nada na Bíblia determinando que é igreja católica. É isso, irmão. Agora, como que você pode falar, cara? Como que você pode simplesmente aparecer, companheiro, e falar que eu tô falando que é a minha opinião? Pô, tá lá na Bíblia, cara. Mas caramba, irmão. Ô, irmão. Colabora, cara. Eu não posso fazer um vídeo react seu, ó, você é católico. Olha, eu não posso falar que é na sua opinião uma coisa que não é, tá? Você tem que buscar a fonte que eu tô aqui usando. Eu tô usando a Bíblia. Tô falando, ó, lá não tá escrito isso. É só você checar lá. Meu Deus, irmão. Vamos pro próximo. Minha no singular. Tá? Ele vai já se enrolar todinho aí, Sua calma. religião faça, mas saiba as contradições, não seja um gado. Vamos Jamais. ver onde que vai ser a enrolação. Jamais. Você tem que ter o mínimo de honestidade, irmão. Isso é patético. O cara, em vez dele citar... Não, olha que absurdo. O cara, em vez dele citar a Bíblia, eu pedi pra ele, me fala o versículo bíblico que está escrito que Jesus fundou a Igreja Católica. Ele falou pra precisar no Google. É claro, o Google também tem informação teológica, o Google também tem informação histórica. Entendeu? E não precisa de um versículo bíblico Pera aí, o cara que Caetano. mandou explicitamente a Igreja Católica, até porque a preocupação de Jesus não era denominar a igreja. A preocupação de Jesus era Só fundar a a igreja. escritura mandou R$5. Entendeu? A pedra É de necessário Jesus entender o edificar a contexto. igreja é ele mesmo. Ele é a pedra angular e a base da igreja. O cara me acusa, E vai olha embora. só, ele me Vai acusa de que é, segundo a minha opinião. Aí eu mostro a Bíblia pra ele, não tá lá o que ele tá dizendo. Aí ele, isso é a opinião dele. Isso é a sua opinião, irmão. Não, ó, vou ser mais honesto ainda com você, ó. Não é a sua opinião, é a opinião da doutrina religiosa chamada católica. Isso sim é você se basear na sua opinião, irmão. Ou na opinião de terceiros. Como vocês reclamam de algo que eu supostamente estaria fazendo, quando eu tô tentando fazer justamente o oposto, e vocês vão lá e fazem aquilo que vocês acusam os outros. Eu não consigo entender isso. O que tá acontecendo, irmão? E buscar compreender qual a preocupação de Jesus, qual a preocupação do agiógrafo, do escritor sagrado, quando ele está escrevendo. Muitas coisas não foram citadas, muitos nomes não foram citados, porque a preocupação não era denominar, era simplesmente... Se existe uma religião que é a única que salva, chamada católica, como que Jesus não ia determinar isso na Bíblia, irmão? Como que ele não ia dar nome a ela? Como assim? É brincadeira? A salvação das pessoas é brincadeira? Ele ia simplesmente não definir católica lá, para justamente contribuir para esse leque de confusão que as pessoas têm hoje em dia? Porque, irmão, você tem noção de que se fosse escrito na Bíblia, na palavra Igreja Católica, Pedro fundou a Igreja Católica, acabava o assunto.
Não abriria margem nem para outras religiões surgirem. Ou poderiam surgir outras religiões, mas as pessoas logo iriam perceber que não. Não, é a católica, porque tá lá na Bíblia, acabou. Você entende? Como que ele não ia determinar isso, irmão? O mais importante, ele não determinou católica porque não se trata disso. A igreja é ser, não é entrar num lugar, numa doutrina religiosa. A igreja é ser. Já já ele vai te difamar por acreditar em TP. Já já ele vai difamar por acreditar em TP. É. Aí vem o assunto da TP, né? Vem o assunto da TP. Simplesmente ensinar. Onde que é o momento da TP, ô Karate Caetano? Pra eu já adiantar esse vídeo aqui. Muito ruim, ó, muito ruim. Muito ruim. Está sofismando, Xanda. Chega, Xande, já matou e enterrou os caras. O cara não... Superchat de R$5. Pô, eu tô falando óbvio, irmão. É o que tá escrito lá. Qual que é a parte da... TP? Vocês conhecem o quê? Vocês conhecem palpite de Malafaia? Vocês conhecem Miguel Oliveira, né? Eu tô de boa desses caras aí. Nem levo em consideração nada que esses caras falam. É isso que vocês conhecem, cara. O Testamento tem 27 livros. Eu pergunto, está escrito na Bíblia que tinha que ter 27 livros? Não está. Foi a Igreja Católica quem escolheu 27 livros. Foi através dos concílios, foi através do debate, foi através da discussão teológica. Muitos hereges queriam retirar vários livros da Bíblia, outros queriam colocar muitos, para depois um embusteiro desse, um palpiteiro desse, vim falar um monte de besteira. E sabe o que é pior? A quantidade de malucos que escutam que dão ouvidos. Primeiro, embusteiro e palpiteiro. Eu não vou ofender o cara aqui, não vou retribuir na mesma moeda. Deixa ele pensar o que ele quiser dentro do fanatismo dele, tá? Eu de ofensa eu já tô acostumado já. O que eu tenho pra falar pra você é o seguinte. Não é que as pessoas acreditam no que eu falo. Não se trata disso aí. Desde a primeira vez que eu já trouxe a minha opinião, com base no que está na Bíblia sobre isso, tem muita gente que concorda porque Gabriel já sabia mandou até mesmo R$5. antes de mim disso daí. Super, o termo católica que significa universal. A galera Veio aqui século I no com chat, Inácio de Antioquia, que era um a galera discípulo aqui no direto do chat, apóstolo João. eles, O que tinha muita antes gente era aqui apenas sabe igreja. muito mais do que eu e sabem disso muito antes de mim. Tipo assim, não tem segredo, porque realmente é só você ir lá e ler, né? Agora, palpiteiro, eu sinto muito, irmão, mas palpite, você sabe o significado da palavra palpite? Palpite, ao pé da letra, é quando você se refere a algum assunto sem nenhum conhecimento de causa. Você cria um argumento, ou você utiliza de um argumento de um terceiro com base em achismos. Mas você nunca foi lá conferir o fundamento daquele argumento, se ele existe, ou se o próprio argumento em si existe, ou se tem algum respaldo para ele. Você dá um palpite com base no que você acha. Eu não estou usando aqui palpite nenhum. Se eu estivesse palpitando, eu falaria, eu nunca li, eu não vi a passagem, eu vou dar um palpite. Um achismo meu. Eu deixaria claro. Não, eu estou falando para você de novo. Na passagem bíblica, que eu acabei de te mostrar, inclusive, não existe nada, nenhuma referência à Igreja Católica. Certo? É o que está lá. Isso não é palpite meu, é o que está escrito na palavra. Se você tem um problema com o que está escrito na Bíblia, aí, irmão, sinto muito, aí não sou eu que vou resolver seu problema. Você questiona aí o Criador, questiona, sei lá, o padre que você conversa, qualquer pessoa que te ensina questiona aí quem você quiser, certo? Você não pode, você usa a palavra palpite, você nem sabe o que é palpite. E me chama de embusteiro ainda, como se eu estivesse agindo de má fé. A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida assim, por Deus nem e preciosa compensa, para ele. não vou xingar Vocês o também cara. estão sendo Larga a mão. utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Não tenho porquê de obrigar, eu tô falando de Bíblia, você acha que eu vou contribuir pro demônio brigando contra um cara que, inclusive, pode ser um cara bom, inclusive, A religião de coração. mandou R$5. Só que é um cara que tá muito dentro dessa questão de religião. É aquela que visa o bem-estar Não consegue dos entender o que eu tô necessitados falando. e evita a corrupção do mundo, como mencionado na mesma passagem. A religião vazia é aquela que se limita a palavras ou rituais, sem se manifestar em ações concretas de amor e cuidado. Então, assim, o cara, ele não se propõe a entender o que eu tô falando, deturpa o que eu tô dizendo e ainda me ofende, né? Aleatório Vai mandou entendendo. R$5. A igreja não é um sentido literal, mandou R$5. Xandão, a igreja foi criada pelo Salvador, porém a igreja é cada um de nós que nos reunimos para adorar a Deus.
E a religião foi criada pelo homem assim como essas igrejas todas foram criadas pelo homem, diferente da igreja criada pelo Salvador. É isso aí, tá vendo? É isso, ó. Tá vendo, ó, o cara aí que fez o vídeo? É muitas, cara, no mundo inteiro muitas pessoas entendem dessa mesma forma que eu entendo. Não sou eu que sou responsável por esse entendimento, porque é o que tá lá na Bíblia. Então assim, cara, o que eu vou fazer, né? Vai, vamos ver aqui, qual que é a parte da tela? Já que você já está acabando com os pagãos, dá uma olhada nisso, chuta. Todas as faces do Novo Testamento aí. A igreja, segundo o apóstolo Paulo, é um lugar físico, espiritual, místico, chamado Casa de Deus, onde as pessoas precisam aprender a se portar. Um lugar físico e espiritual. Padre Paulo Ricardo mandou R$ 27,85. Fala, Xandão, enviei 2 links do padre criticando apenas Jesus é o intermediador, que você precisa dos santos e outros usou a palavra dizendo místico, que os demônios submetem a mas São ele José. pode ter usado Dá por força de expressão. Às vezes ele nem sabe o significado da palavra. Ele usou a palavra palpiteiro ali, eles falam de palpite, né? Enfim, o vernáculo dos caras é defasado mesmo, tá? Infelizmente as pessoas não sabem aí o básico do significado das palavras, mas enfim. Aqui é o seguinte, irmão, você mesmo disse aí, eu não preciso nem falar nada, né? Eu só tenho que explicar o básico, né? Um lugar físico, sim, você pode ir lá numa igreja, você entrou numa igreja? Entrou. Mas, se a igreja em espírito não é formada no seu coração, então você não está na igreja, você não compõe a igreja. Porque, em primeiro lugar, a igreja é o quê? É sobre ser. Deus não determinou que você deveria ir a um lugar físico para estar numa igreja. Ele falou exatamente o que eu acabei de falar. Ele disse que se 2 pessoas se reúnem em seu nome, pronto, a igreja está estabelecida. Em alguma passagem bíblica ele fala que tem que ser um templo de concreto, assim, assado, sei lá, um templo, assim, tem que ser nesse templo aqui, você tem que entrar lá. Não. Igreja não é sobre você entrar no lugar, é ser. Você entende? Tá, é difícil entender isso, rapaziada, que eu tô falando? Muitos aí já sabem disso, né? Eu tô falando aqui porque é blue, né? Ou seja, é um lugar fisicamente que ao mesmo tempo tem uma autoridade espiritual, que é a coluna e firmeza da verdade. Se a igreja é meramente o corpo de Cristo, o templo de Cristo, né, o corpo dele, como você está insinuando, então como é que as pessoas vão se portar no corpo de Cristo? Não entendi direito o que ele quis dizer aqui. Eu não falei isso. Deixa eu tentar entender aqui. É meramente o corpo de Cristo, o templo de Cristo, né, o corpo dele, como você está insinuando? Aonde que eu insinuei? E como assim meramente o corpo de Cristo? Eu insinuei que é meramente, insinuei que é só o corpo de Cristo. Como assim, cara? Não falei que, eu não cheguei aqui e falei assim, ó, igreja é o corpo de Cristo. Não falei isso. E ele ainda utiliza a palavra, eu tô falando, ele tem um vernáculo um pouco complicado. Ele utiliza a palavra meramente, assim, como causa uma impressão de descrédito, né? Ó, é até esquisito de escutar isso. O corpo de Cristo é um lugar onde Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja, segundo o apóstolo Paulo, é um lugar físico, espiritual, místico, chamado Casa de Deus, onde as pessoas precisam aprender a se portar. Ou seja, é um lugar fisicamente que ao mesmo tempo tem uma autoridade espiritual, que é a coluna e firmeza da verdade. Se a igreja é meramente o corpo de Cristo, o templo de Cristo, né, o corpo dele, como você está insinuando, então como é que as pessoas vão se portar no corpo de Cristo? Como está escrito na Bíblia, se 2 pessoas ou mais se juntarem em meu nome, de coração, a igreja está ali. É Bíblia, tá na Bíblia. Sei lá, bom, eu vou mostrar porque senão ele vai falar que eu sou palpiteiro. Isso é palpite meu? Não. Coloca no Google aqui, ó. Tá aqui, ó. Pois... coloca o versículo, vai, para depois também não dar brecha, né? Tá aí, ó. Mateus 18, 20, ó. Tá aí, ó. Mateus 18, 20. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Árvore superchatei R$2. Vai assistir filme aqui no YouTube mesmo. Ó, essa passagem bíblica, ele explica ainda, né? Essa passagem bíblica enfatiza a promessa de Jesus estar presente com seus seguidores quando eles se reúnem em seu nome.
sempre foi declarado que o mais importante é se reunirem em nome dele, para ele, para glorificarem ele, né? Sugerindo que ele está presente em qualquer pequeno grupo de pessoas que se reúnam para louvar, orar ou praticar a fé. Então, você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso numa igreja, você pode fazer isso num templo aí, seja lá qual for que você se sinta bem. Você pode sentar em volta de uma fogueira. Você fazendo isso, para ele estará ali, ó, entre vocês. O significado, a essência da igreja é isso. Entendeu? Aqui em 1 Timóteo 3,15, a igreja é um lugar, é uma instituição humana e divina que tem uma autoridade mística, espiritual, que tem a autoridade, ela é coluna e firmeza da verdade. Vocês não suportam a ideia de que Jesus fundou uma igreja e colocou homens para liderar vocês. Sabe por quê? Cara, eu não teria problema nenhum com isso, desde que fosse determinado por Deus. O meu problema não é com essa ideia, eu não tenho problema nenhum, irmão. Pelo contrário, puxa vida, se você conseguisse me provar isso aí, que ele criou a Igreja Católica, que ele definiu, ele entregou autoridade para homens. Puxa vida, irmão. Pô, eu seria o primeiro a te agradecer. Obrigado por me mostrar uma verdade que eu não conseguia enxergar, cara. Puxa vida. O meu problema justamente é pessoas mudarem coisas que estão escritas na Bíblia para satisfazerem a si mesmas, ou uma religião. Hã? Não. Moisés Pedro Superchatei R$10. Se a igreja somos nós quando nos reunimos. E, se a Bíblia fala que a igreja é a coluna e firmeza da verdade, logo todos nós somos a coluna e firmeza da verdade, Xandão. Moisés, é muito... Creio que não. Não, como não? É muito fácil de entender isso, ó. Ele perguntou assim, ó, se a igreja somos nós quando nos reunimos, em nome do Criador, tá? E se a Bíblia fala que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade? Sim, porque tem que ter uma centralização de ideias. Qual que é a doutrina real? É a bíblica. O próprio Criador falou que por individualismo você não chega à verdade. Ele é a verdade. Então, se você se reúne em nome do Criador buscando por essa verdade, ali foi estabelecido o quê? Um centro. Tem uma firmeza ali, você entende? Uma firmeza da verdade sendo gerada ali. Vocês estão num propósito que remete ao Criador. A verdade suprema. É a verdade. Não tem pra onde fugir. Isso, automaticamente, a gente pode imaginar que gera o quê? Uma coluna centralizada de ideias. Ó, vamos todos por aqui, porque esse é o caminho da verdade. É o caminho de Deus, estabelecido por ele. Certo? Então, logo, todos nós somos a coluna e a firmeza da verdade? Não, não é que todos nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Você, se reunir em 2 ou 3, seja lá quantos forem, em nome do Criador, e estiverem dispostos a isso, vocês formarão ali, naquele momento, uma coluna com a firmeza da verdade. Qualquer pessoa que busca o Senhor em união é templo de Deus. Placa de igreja não salva mais porque vocês estão justamente em nome dele, para ele. Estão comungando em nome dele. Entendeu? Deu pra entender? Lucas Mariano Xi mandou R$5. Xandão, estar reunidos em 2 ou mais não tira a importância da igreja, mas mostra que o Espírito Santo se manifesta em qualquer ambiente. Negativo. Ninguém disse que o Espírito Santo só se manifesta em igreja, mas sim que ela é essencial na salvação. Concordo 1.000.000% com você. Se você perguntar pra mim, Xandão, você gosta de igreja? É um dos lugares que eu mais gosto. Eu adoro igreja, eu gosto de entrar na igreja sempre que possível. Xandão, o cara tá usando as palavras que estão ali pra interpretar do jeito dele. Blue. Todo dia tem que mostrar que a grama é verde, cara. Você percebe? Se eu estivesse, assim, nossa, tão errado. Nossa, Xandão, você tá totalmente errado. Cara, o chato é que todo mundo perceberia. Mas, ó, a maioria, não sou eu, irmão. A maioria tá falando, cara. Não é possível que você não entenda o que eu tô dizendo, ó. Não sou só eu. Tipo assim, a galera sabe. Cariane mandou não é difícil de entender. Fala, Xando. Passando para mandar. Mas assim, falando da igreja, eu particularmente, agora uma coisa pessoal minha, essa parte vocês já sabem, ó, por que eu vou casar recebendo a bênção do catolicismo? Porque o casamento dentro da religião católica é aquele que é coerente, de fato, dentro de parâmetros bíblicos. Eu acho, cara, eu sempre gostei do processo de casamento dentro da religião católica.
Quando você fala especificamente de igreja, eu gosto muito da igreja da minha cidade. Eu acho ela muito bonita, uma igreja bacana. Quando eu entro lá, eu me sinto bem. Eu adoro igreja. Quando eu vou viajar para outros lugares, um dos lugares primeiros que eu falo para Jaqueline, ela também gosta. Vamos conhecer a igreja de lá? A gente gosta. Eu acho um baita lugar bom. E quando você entra numa igreja, ela é bonita, assim, bem arrumada, você se sente bem. Parece que favorece ainda mais você a orar, a pensar em coisa boa. Lógico, porque tem a ver com a energia do lugar. Eu acho isso excelente. A questão fundamental aqui é, não depende de estar numa igreja específica para você comungar em nome do Criador. Essa é a questão. Pode ser em qualquer lugar do mundo, tá? O que vai importar serão as motivações ali das pessoas que estão reunidas, entendeu? Elas têm a capacidade ali de criarem a igreja naquele lugar, entende? É isso. Estompador de beta católico mandou R$5. Igreja é o corpo de Cristo, não uma casa de concreto. Efésios 1:22, 23, Efésios 5h23, Colossenses 1h24. Ô Elias, eu concordo com isso que você está falando. Realmente tem confusão de todos os lados, irmão. As pessoas se reuniam na igreja, Atos 14h27, Romanos 16, 3:5, Colossenses 4h15. Ninguém aqui é dono da verdade, não. Ninguém está 100% com a razão, não. Não se trata disso, não. Tentando apenas ser fidedigno com o que está na palavra, né? Cadê a parte da terra? Eu quero ver, porque eu acho muito engraçado isso. Os caras falam... o cara já me ofendeu aqui. Sério, cara, é brincadeira. Caramba, irmão. Eu vim... Olha só. É engraçado isso. Xandão, a pedra que Jesus diz que vai edificar a igreja é ele mesmo. Ele é a pedra angular. Ele é o centro do evangelho. A igreja somos nós. Vai tomando. Base, irmão. Ótimo. Que bom que você compreende. Graças aos vídeos lives, sua energia influencia. Tô 9 meses livre do vício. Fala do Papa, seu filho da puta mandou R$5 e um Continue centavo. com a boa influência. Fala Seja do usado Papa. por Deus. Tamo Fala junto, do irmão. Papa. Se eu for Fala digno do disso, Papa. que Deus abençoe. Fala do Obrigado Papa. aí pela mensagem. Fala Já do paramos! Papa. Fala do Papa. Já Fala com a do outra, Papa. e o Fala Papa do não Papa. permitiu. O que foi que ele Fala do fez? Papa. A Fala do igreja Papa. somos nós, eu vou Fala do fundar a minha Papa. igreja. Fala E do adivinha Papa. só o que foi que a igreja Fala do dele Papa. permitiu? O Fala do divórcio. Papa. Fala do... É sempre assim. Você precisa colocar na sua cabeça que não existe uma instituição una que vai te ensinar e que vai interpretar a Bíblia e que vai interpretar a verdade, que vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque essa instituição ela vai te contrariar. Compilado com todas as fontes. Aí você precisa colocar na sua cabeça que você é o seu próprio Papa. Eu sou meu Papa. Xandão, último herói da Terra. Pena que Xandão não sabe o cara aqui eu acho que já... Se prepara. Eu acho que aqui eu nem Xandão, Zé sei Ruela. mais o que o cara tá... Ele tá falando aqui uma coisa totalmente contraditória. Absolutamente, inclusive que a religião dele diz. O Elias é católico aí, daqueles que estuda, acho que ele aqui percebeu também, né? Não, aqui esse cara, eu já nem sei mais, cara. Eu já nem sei mais, deixa pra lá. Bob deixa Esponja, quieto. deselegante, mandou R$30,95. Eu vou falar um negócio pra vocês, tá? É com um desgosto imenso, imenso. É um nojo que eu tenho. Porque eu venho aqui, eu abro a live, eu tento de boa fé acertar o máximo possível. Admito sempre que eu posso estar errado e peço para as pessoas me corrigirem. E em vez de fazerem correções, eu recebo ofensa, ataque de pessoas que se dizem no mais alto patamar da única religião correta que existe no mundo. E quando eu questiono coisas que são fundamentadas na própria Bíblia, não é simplesmente um palpite, eu tô errado. Aí, um cara desse ofende e expressa esse tipo de opinião aqui, que é contraditória com aquilo mesmo que ele diz defender, que é a religião católica. Sério, cara, eu não sei qual que é de vocês. O que vocês estão querendo? É arrumar briga à toa com pessoas? Qual que é o propósito de vocês? Vocês querem realmente aproximar as pessoas de Deus? Ou afastarem? Porque, cara, desse jeito, irmão, ó, a gente fica nesse círculo eterno, ó. Jamais virei pra ninguém de religião alguma e tratei desse tipo. Nunca fiz isso com ninguém. Eu dou minha opinião e saio fora. Sempre foi assim, sempre será. Por que vocês não fazem isso? Vocês que estão nesse alto patamar aí. Já que ninguém pode dar palpite, todos são palpiteiros, eu sou palpiteiro, fulano de tal é palpiteiro.
Vocês então, que são os caras que têm o conhecimento total, por que agem desse modo? Cometendo diversos erros, contradições, dentro do que vocês mesmos acreditam e ainda ofendem de graça aí uma discussão que deveria servir para contribuir, para aproximar mais as pessoas, fazerem as pessoas terem mais vontade de estudar catolicismo, de ler a Bíblia, de ir numa igreja. Só afasta. Eu tenho nojo, cara. Hoje em dia, tudo virou uma patifaria, né? Não dá pra falar mais sobre nada, você não pode ter opinião sobre nada. Logo, você é rotulado disso, rotulado daquilo. Vocês estão de sacanagem. Vergonhoso isso aí, cara. Vergonhoso. Vocês poderiam, já que vocês são tão estudiosos e, nossa, sabem tanto, né? Vocês poderiam oferecer muito mais, né, pras pessoas. Mas tudo bem. Quero ver a parte da Terra. Vamos ver a parte da Terra. Da história e começaram a transformar a Sagrada Escritura numa espécie de almanaque. Xandão, olha que humildade. Há 5 minutos atrás, eu falei que o que está por trás desse papo de igreja somos nós é o desejo de ser o maior interpretador da Bíblia. De novo, ó. Eu sou o maior interpretador? De novo, tá acusando de uma coisa que você fez até agora. Me chamou de palpiteiro. Você, não foi só você que falou isso. Tem muita gente aí que se diz católica, que chama todo mundo. Todo mundo é palpiteiro, só eles sabem. Ô, cara, velho, sério mesmo, vocês precisam se decidir, irmão. Vocês precisam se decidir aí. Não tá dando certo isso não, cara. Uma hora você fala A, outra hora você fala B, e outra hora fala C. Eu não sei mais qual que é a sua opinião real. Não consigo. Já não tenho mais o que falar, irmão. Na verdade é intérprete, né? 14h47 até a... Vamos ver.